Mais forte, glorificando ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pela sua misericórdia dada por nós nessa manhã, durante este dia, e tudo que vamos desfrutar na presença do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, gente bonita. Amém. Bom dia. Que bom nesta manhã podermos estarmos juntos, celebrando ao Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor vai falar muito ao nosso coração nesta manhã. Eu sei que o Espírito Santo vai ministrar muito no nosso coração. E que bom, e que bom, e que bom, que bom que nós estamos no melhor lugar da terra, que é na presença do Senhor. É na presença do Senhor. E nesta manhã nós vamos para o primeiro período, para aprendermos e sermos ministrados. E vamos receber com muita alegria a nossa irmã querida, amiga, linda, a filhinha do pastora filhinha, a irmã Luci Miranda. Glória a Deus, que bênção. Paz do Senhor. Vocês podem se assentar enquanto eu me ajeito aqui um pouquinho. Eu estou muito feliz por tudo que temos recebido de Deus neste lugar. Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de poder de alguma forma abençoar a sua vida, porque é tudo que a gente quer, que eu quero, que você quer, que os pastores querem, é ser uma bênção, não é? Foi a ordem de Deus, Abraão, ser tu uma bênção, e esta ordem ela estende-se a nós. Eu quero começar, antes de entrar na palavra, eu gosto muito de fazer dinâmicas. Eu acho que dinâmicas, ela tem umas dinâmicas que elas nos trazem uma lição muito especial. E essa dinâmica que eu vou fazer, eu adaptei ela, eu vou até acompanhar aqui porque eu adaptei ao tema. O tema dela é, talvez até vocês já conheçam, já viram muitas vezes. O tema dela é o lugar que eu construo a minha verdadeira identidade. Que eu construo ou que eu reconstruo a minha verdadeira identidade. Amém? Como a palavra de Deus diz, nos ensina, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas nós sabemos que nós falamos ontem, todo o trabalhar do inimigo é para nos desconstruir, nos descaracterizar e fazer com que a gente perca a nossa verdadeira identidade. Nós estamos vivendo na era da tecnologia. Então a gente recebe muitas informações. Não é verdade? Nossa mente, ela é bombardeada todos os dias, constantemente, por muitas informações. Sofremos pressões pelos outros, por nós mesmas, pelas responsabilidades. Sofremos pressões pelas cobranças e sofremos pressões pela mídia. Aí a gente entra em crise. Diante de tudo isso, a gente entra em crise.
E começamos a questionar a Deus, a questionar os outros, a questionar a nós mesmas. Quem eu sou? Qual é a minha missão? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou sendo o que Deus quer que eu seja? Diante de tudo isso, de todas essas, as informações, as pressões da vida, diante de todas as circunstâncias adversas a nós, nós temos duas escolhas. Essa aqui ou essa aqui. Duas escolhas, ela é colocada diante de nós, porque a vida ela é feita de escolhas. Sim ou não? Sim. Então, diante de mim, diante de você, tem duas escolhas. Essa escolha aqui e essa aqui. Essa escolha aqui, esses pedacinhos de papel que sobraram, formaram uma palavra. Essa aqui. Essa é uma escolha que eu tenho. Aproveitando-se da nossa fragilidade, o inimigo trabalha constantemente para que a gente perca o foco. E como é que o inimigo trabalha? Nas correrias do nosso dia a dia, tentando nos afastar de Deus. Porque quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto de Deus, eu estou perdendo o meu foco espiritual. O nosso foco é a palavra. E com isso, quando eu me afasto de Deus, eu deixo acumular alguns lixos na minha mente. Eu permito que o inimigo acumule alguns lixos na minha mente. E começamos a nos deparar com algumas situações que geram em nós tristeza profunda, nos levando a uma depressão, decepções, né? São geradas situações, essas situações geram em nós mágoas, sentimento de culpa. Como nós, mulheres, carregamos conosco o sentimento de culpa. As coisas não estão indo bem, somos culpadas. Os filhos não estão indo bem, somos culpadas. Os filhos tomam uma decisão numa certa idade da vida deles e somos a culpada, somos os culpados. Então o inimigo com isso vai se aproveitando da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e vai acumulando lixo em nós, e nós vamos aceitando. Algumas vezes nós aceitamos e vamos deixando que seja acumulado. Às vezes somos tomados por sentimento de medo, de ansiedade. O problema não é sentir todo mundo sente. Não é o sentimento, o problema é o acúmulo. É deixar que isso se acumule dentro de você. Porque quando eu deixo essas coisas se acumularem, eu vou perdendo a minha identidade, a minha verdadeira identidade. Eu vou perdendo o meu foco, que é Deus, que é palavra de Deus, que é Jesus, que é Espírito Santo, que é caminhar na verdade. Vamos perdendo o nosso foco. Saímos do propósito de Deus e aos poucos vamos perdendo nossa identidade. Mas nós somos povo de Deus. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Nós somos mulheres de Deus. Nós temos conhecimento da palavra. Então nós temos base. Nós temos estrutura. Porque é a palavra de Deus que nos estrutura.
Nós somos semelhanças de Deus. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo, que é responsável por nos lembrar a palavra, através da misericórdia de Deus, nós conseguimos voltar o foco. Voltar o foco. Nós conseguimos sair dessa opção aqui. É como se a gente despertasse, acordasse. Peraí, gente, eu sou serva de Deus. Deixa eu ver o que a palavra diz a esse respeito. E a gente corre para a palavra. Aí a gente volta ao foco. E sabe qual é o foco da mulher de Deus? Sabe aonde é que eu me reestruturo? Que eu construo e reconstruo a minha verdadeira identidade? É aqui, no pé da cruz de Cristo. É aqui, olhando para a cruz de Cristo. É aqui que nos encontramos. É aqui que eu descubro quem eu sou, quem Ele é na minha vida. É aqui, quando olhamos para a cruz, entendemos quem Jesus é e descobrimos, nos conscientizamos de quem somos. A cruz me identifica com Ele, porque ela era minha. Ela era sua. E quando eu olho, eu me identifico. É aqui que eu encontro a minha verdadeira identidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fomos chamados para a eternidade. Chamados para a eternidade. Essa é a minha identidade, a tua identidade. Chamados para a eternidade. Mulheres de Deus, homens de Deus aqui presentes, corramos para a cruz de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deixa eu me preparar aqui, tá? Um pouquinho mais para... Mulher é um caso sério, ainda tem que ter toda uma preparação. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia no livro de Esther, palavra dessa manhã. Agora eu preciso só do microfone. Amém? Esther, capítulo 4. Versículo de número... Vamos ler o 13 e o 14. Então disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada
a rainha. Amém? Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te glorificamos, e diante da tua presença nos prostramos, porque nós te reconhecemos como único e verdadeiro Deus. Nós te reconhecemos como Salvador. Nós dependemos de ti, reconhecemos que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. E nesta manhã, nós nos reunimos, Senhor, aqui, porque existe em nós o desejo de crescimento, crescer na graça, crescer no conhecimento da tua palavra. Mas se o teu Espírito Santo não nos ajudar, não estiver conosco, não nos revelar, a gente não consegue, Senhor. Por isso eu quero louvar-te pela presença do teu Santo Espírito e me colocar em tuas mãos, para que o Senhor nesta manhã, mais uma vez, assim como o Senhor está falando, através de cada um, desde o comecinho da abertura desse evento, mais uma vez, Senhor, fala conosco. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Os irmãos podem se assentar. Baseado nesse texto que acabei de ler, o tema da mensagem para essa manhã seria como fortalecer a nossa identidade sem perdermos a essência. E também como blindar a nossa identidade. Nós mulheres, especialmente nós mulheres, vivemos como se algumas coisas na vida nos definissem como pessoa. Nós, como mulheres, somos muito levadas a isso. Como se para ser alguém, ou para ter uma identidade, eu precise desse objeto, eu precise dessa marca, ou eu precise ser desse jeito. Nós mulheres temos muito essa tendência. Então a mulher de hoje, ela procura se definir por algumas fontes. E seria muito interessante se nós, como mulheres, buscássemos a verdadeira identidade em Deus, como a gente busca a beleza perfeita. Seria muito interessante que nós, mulheres, buscássemos a nossa identidade em Deus, da mesma maneira que nós buscamos nos completar como mulheres. Eu acredito que um dos grandes projetos de Deus é que cada vez mais a gente conheça a Jesus. É interessante que a pedagogia, ela diz que uma criança, para ela se descobrir, entender quem ela é, ela precisa descobrir primeiro o princípio, o conceito da intimidade. Porque é através do relacionamento dessa criança com o adulto, é através desse relacionamento de intimidade que ela consolida a noção do eu, e essa criança, ela entende e ela passa a descobrir quem ela é a partir da intimidade com o adulto.
E assim é também na nossa vida espiritual. É a partir disso. É a partir dessa intimidade com Deus, dessa intimidade com Jesus, dessa intimidade com o Espírito Santo, que eu consolido o meu verdadeiro eu, a minha verdadeira identidade. Agora é interessante lembrar que identidade física, ela depende da genética, certo? Não depende da minha escolha. Nenhum de nós aqui escolhemos o nosso físico. Nenhum de nós. E cá para nós, já pensou se a gente escolhesse, se nós mulheres escolhêssemos o nosso físico? Eu queria os olhos da Luciana. Eu queria os olhos da Luciana. Eu queria o cabelo da Cássia. Queria o nariz de fulana. Eu queria ter o corpo de ciclana. Eu queria ter... Eu não vou falar mais porque tem muito homem aqui. Eu queria ter de fulana. Eu queria ter de ciclana. Eu queria assim. Já pensou a confusão que a gente como mulher iria fazer se nos fosse dado esse poder de escolher o nosso físico, a nossa identidade física? Seria uma confusão tremenda. Em compensação, nós somos seres únicos. Aleluia! Em compensação, Deus nos fez. Olha, não existe outra Lucy. Lucy Miranda, só existe essa. Se existe outra, se por acaso aparecer outra, é contrabando do Paraguai. Não existe outra Lucy. Ninguém tem a mesma digital que eu. Ninguém tem a mesma voz que eu. A minha voz, ela também me identifica. A íris dos meus olhos, que nem a Lu falou sobre isso ontem. Todas essas coisas nos identificam. Agora, a identidade espiritual é questão de escolha. Eu escolho quem eu quero ser e com quem eu quero me parecer. A identidade espiritual é questão de escolha. Nós temos um exemplo muito forte a respeito disso, que também vocês conhecem muito bem a história, e já pregaram muito a esse respeito também, que são aqueles 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que foram levados cativos, aqueles 4 jovens exilados, que foram levados à corte do rei Nabucodonosor, e por ser de família nobre, por ter uma certa cultura, por ter um certo conhecimento, por terem uma certa sabedoria, por se destacarem entre os demais, eles foram convidados a fazer parte, digamos, do grupo de funcionários do governo, naquela época, do palácio. E eles tiveram os seus nomes trocados. Os seus nomes foram trocados para nomes caldeus. Então, o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. Olha que coisa linda. Foi trocado para príncipe de Bel, e Bel era uma referência aos deuses do rei Nabucodonosor. Ananias, Jeová é misericordioso, teve seu nome trocado. Misael, Azarias, vocês conhecem a história? E o nome de cada um foi trocado no objetivo do inimigo, como eu sempre tenho falado, de
apagar as suas verdadeiras identidades e de descaracterizá-los. Era isso que a corte queria com isso. Deram a eles nomes que os identificavam com deuses, com os seus deuses, com os deuses daquela nação. Então a gente percebe que eles tiveram seus nomes trocados. Eles também tiveram suas vestes trocadas, porque agora, fazendo parte da staff, não é, do palácio do rei Nabucodonosor, eles teriam que se vestir como tal, ter uma roupa que os identificassem quando olhassem para ele, que eles faziam parte do staff do rei. Então eles tiveram seus nomes trocados, eles tiveram suas roupas trocadas, mas a sua verdadeira essência, eles não conseguiram trocar. A essência deles, a sua verdadeira identidade, isso eles não conseguiram trocar. Eles perseveraram. E é incrível, porque eles conseguiram guardar e blindar suas verdadeiras identidades. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer, dentro desse texto que eu li, falar conosco nesta manhã. Nós mulheres vivemos também a era da ditadura da beleza, onde existem padrões impostos pela mídia, né? E a mídia diz o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que vestir. A indústria da beleza, ela tem crescido, ela tem avançado. Existe um investimento muito forte, né, nessa área. A todo momento tem surgido um creme novo, né, um produto novo. Novas técnicas de beleza. Todo momento surgem coisas novas, né? Todas nós usamos esses cremes, usamos pílulas, né, para emagrecer ou para... Usamos algumas técnicas. Eu ganhei um cremezinho, esse que tira as rugas assim instantaneamente. Não revelei que eu não estou usando. Aí eu coloquei, né? Eu coloquei, realmente, a gente coloca, aqui, né? Onde tinha marca de expressão, E some, não é assim, questão de alguns segundinhos, some. Só que eu fiquei com uma cara assim, meio engessada, sabe, assim. Eu não podia rir direito, meu Deus, como é que eu vou sair assim? Com a cara meio engessada, uma coisa esquisita, repuxando minha pele, assim. Eu achei bem interessante. Eu digo, não gostei muito disso, não. Ficou repuxando minha pele. Mas todas essas técnicas, elas são bem-vindas. São especiais, né? A gente louva a Deus pela sabedoria que Deus tem dado ao homem. Agora, o que nós não podemos é deixar que essas coisas roubem a nossa verdadeira identidade. A ditadura da beleza, ela dita, né, como eu tenho que ser, gerando em mim uma insatisfação pelo que eu sou. É isso que eu não devo permitir. Ela dita o que eu tenho que ser, gerando em mim uma grande insatisfação por aquilo que eu sou. E quando eu permito isso, que ela dite o que eu tenho que fazer, e eu me influencio por isso, eu vou perdendo o foco e eu vou perdendo a minha verdadeira identidade. Tem uma frase do Augusto Cury, tem muitas frases lindas, né? Eu amo Augusto Cury. Já disse ao meu marido que um dia que eu encontrá-lo, eu vou dar um abraço nele e vou dizer para ele muito obrigada por ser uma grande bênção na minha vida. Eu gosto demais dos livros dele. Tem alguns livros que são excelentes, muito bom. E tem ele é um psiquiatra, né, psicólogo, muito famoso, muito conceituado.
Diz assim: aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é. Desenvolva um romance com a sua própria história. Não se compare a ninguém, pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida. É uma frase muito interessante. Agora, voltando ao texto da palavra de Deus, em Esther, no capítulo 4, como todos nós conhecemos, Esther era uma moça órfã, judia, exilada, estava entre os judeus que viviam, que habitavam na fortaleza de Suzã. Mas Mardoqueu, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e a gente percebe que Mardoqueu havia se encarregado de orientar Esther, de contar a sua história, né? De contar a história a respeito do seu povo. E a gente percebe que Esther, ela aprendeu, embora estando fora da sua nação, embora vivendo em meio de outro povo, mas a gente percebe que ela aprendeu a cultivar a sua verdadeira identidade. Com certeza, essa moça, essa mulher, também havia aprendido a manter intimidade com Deus. Até que, um certo momento, quem sabe estava lá Esther cuidando dos seus afazeres, e de repente, quem sabe, o local onde ela estava foi invadido, e ela foi levada até o palácio do rei Assuero. Não vou entrar na questão da história, vocês conhecem. Eu estou aqui apenas frisando um outro lado de fortalecer a identidade sem perder a essência e de blindarmos a nossa verdadeira identidade. Então, Esther, ela passa de plebeia, né? Quer dizer, uma moça, uma mulher que fazia parte de uma classe menos favorecida, ela passa a rainha, quer dizer, foi uma mudança da água para o vinho. E eu fiquei me questionando, será que Esther não viveu uma crise de identidade? Porque foi assim uma mudança muito brusca. E quando acontece assim mudanças muito bruscas, muito repentinas na nossa vida, me parece que a gente, como ser humano, a gente costuma entrar em crise. Quem sabe Esther, como mulher, era também igual a nós, assim, emocionalmente frágeis, né? Quem sabe ela poderia estar vivendo essa crise. Porque, de repente, uma mulher de uma situação financeira menos favorecida se via dentro de um palácio, usando uma coroa e tendo tudo o que ela queria, e tendo tudo o que ela precisava, e tendo tudo o que ela sonhou e mais alguma coisa. Não sei se ela sonhou, mas digamos que ela sonhou. A crise de identidade, ela acontece, ela está entre o que eu acho que eu sou, o que eu preciso ser, o que a palavra de Deus diz que sou e o que a sociedade quer que eu seja. A crise da identidade, ela está entre essas coisas. A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente encontra os discípulos de Jesus vivendo essa crise. E eles começam a querer saber quem é que era o maior. Então, viver essa crise de identidade, ela é normal, ela é natural. Porque, de repente, a gente percebe Esther agora dentro de um mundo que ela não conhecia. E naquela época também existia a ditadura da beleza, né? Esse negócio, ela é velha, é antiga. Esse negócio é antigo. Existia um padrão de beleza para ser uma rainha. E Esther teve que acompanhar todo o processo de cuidado, todo o processo de embelezamento, né? Ela fica um ano sendo
tratada, se embelezando, 6 meses com mirra e depois mais 6 meses com outras especiarias. Tudo isso no objetivo eu costumo dizer que seria para tirar o cheiro de plebeia, de pobre, né, para adquirir o cheiro de princesa, mas isso aí é uma outra coisa. Então a gente percebe que Esther, ela teve também o seu nome trocado, ela teve também, isso antigamente mexia muito, ou até hoje mexe. O nome é uma coisa muito forte. Quer ver uma coisa? É mexer com o nome de alguém. É você me levantar um falso, aonde venha degredir a minha imagem, o meu nome. Você não me atinge fisicamente, mas o nome me atinge emocionalmente. Você mexeu com o meu emocional. É incrível o nome. E eles tinham esse costume. E Esther também teve o seu nome trocado. Esther teve suas vestes trocadas, porque agora ela tinha que se vestir como uma rainha persa. Esther teve seus perfumes trocados, mas Esther manteve a sua essência. O verdadeiro perfume de Deus na vida dela, o verdadeiro perfume, o perfume do Espírito Santo na vida dela, não conseguiram trocar, não conseguiram mudar. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus está falando nesta manhã na tua vida. Blindem a identidade de vocês. Não permitam que nada, nem ninguém, nem objetos, nem situações, nem circunstância, nem mídia roubem isso de vocês. A gente percebe que Esther, ela se manteve, apesar de todo mundo, todos nós, temos o nosso lado de fraqueza, sim ou não? Sim ou não? Ai, que bom, pensei que só fosse eu, que alívio. Todos nós temos o nosso momento. Esther era uma mulher como nós. Era uma mulher como nós. E me parece que até então ela estava vivendo um misto. Um misto de informações. Ela recebeu muitas informações. Ela teve que aprender a se portar, a se sentar, a pegar no talher, sei lá, ela teve que aprender a sentar como rainha, né? Esther, que estava acostumada a ir até as pessoas, cumprimentar, abraçar, acredito que ela era uma mulher muito simpática, ela agora tinha que ficar no lugar dela e esperar que as pessoas fossem até ela cumprimentá-la. Mudou os costumes, mudaram os costumes, mudaram algumas situações. E a gente percebe que ali dentro daquele palácio, convivendo com toda aquela situação, me parece que Esther estava vivendo um misto de coisas. Ela ainda não estava entendendo o verdadeiro potencial que estava dentro dela. Mardoqueu havia lhe pedido para ocultar, para não falar nada a respeito da sua identidade. Então a história de Esther começa assim. Dentro do palácio do rei, começa assim, ela sendo orientada a ocultar, guardar a sua verdadeira identidade, a ter um momento de revelar, a ter um momento de falar. Então a história dela começa mais ou menos assim. Mas a essa altura aqui, me parece que Esther estava vivendo esse misto, sabe? De coisas, não tinha despertado ainda para o verdadeiro propósito de Deus, o porquê dela estar ali, o porquê que Deus tira ela daqui e coloca ela ali. Às vezes demoramos a entender o trabalhar de Deus, o porquê Deus pega a gente e que a gente está aqui, me parece que está tudo tão bem, e de repente recebemos uma ordem para sair daqui e ir para ali, e a gente não entende. Deus tem uma maneira de trabalhar.
O Deus que você serve é um Deus que trabalha, é um Deus que age, é um Deus que tem o controle da sua vida, tem o controle de todas as coisas. E me parece que agora Esther, sabe, ela não mudou os conceitos dela. Ela teve que mudar, claro, alguns costumes. Ela agora era uma rainha. Ela teve que mudar algumas prioridades também. Ela tinha agora tanta coisa para fazer. Chá com fulano, reunião com ciclana, né? Reunião de mulheres. Ela tinha algumas coisas para fazer. Algumas situações. E quem sabe, eu estou dizendo, quem sabe, eu não estou dizendo que era, eu estou dizendo, quem sabe, algumas coisas estavam começando a levá-la a perder a sua verdadeira identidade. Quem sabe isso possa estar acontecendo, a perder algumas características da sua verdadeira identidade. Porque a mudança foi brusca. E agora, para uma mudança brusca, precisava que algo brusco, algo forte, acontecesse. Esther estava precisando de um choque, para que ela acordasse para entender o porquê estava ali, qual era a sua verdadeira missão, porque Deus é um Deus de propósito. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Quem trabalha com fantoche é o outro, faz das pessoas fantoches na sua mão. Deus não, Deus trabalha com propósito, e Deus tem um propósito na tua vida. Sei que parece, é uma frase costumeira, frase feita, mas é verdade, é realidade. Deus tem propósito na tua vida. E para que o propósito de Deus se cumpra, eu preciso descobrir, eu preciso reconstruir a minha verdadeira identidade, e depois de descobrir e reconstruir, eu preciso fortalecê-la sem perder a essência, e eu preciso blindá-la. Então, tanto é que estava acontecendo alguma coisa. Esther ficava lá dentro do palácio, só alegria, né? Só gente bonita, sapatos dos melhores. Oxe, o guarda-roupa, o armário da Marlene Nunes perdeu. Era muito mais. Roupas, maquiagens, cremes do bom e do melhor. E me parece que Mardoqueu, lá fora, sabendo da conspiração contra o povo de Israel, que Amã, o segundo lá do rei, planejou, porque ele odiava o judeu, especialmente Mardoqueu, por não se curvar diante dele. Vocês conhecem a história? Mardoqueu percebe alguma coisa, não somente lá fora, mas Mardoqueu percebe alguma coisa lá dentro. Estão entendendo? Ele percebe que está acontecendo alguma coisa lá fora. Ele descobre, ele fica sabendo a conspiração. A maldição foi decretada contra o povo judeu, contra o povo de Deus. Mas Mardoqueu percebe que está acontecendo não somente algo lá fora, mas está acontecendo alguma coisa lá dentro. Está acontecendo alguma coisa dentro de Esther. E quem sabe nessa manhã eu posso comparar Mardoqueu ou Mordecai com Deus. Ele percebeu, está acontecendo alguma coisa aqui fora, mas também está acontecendo alguma coisa lá dentro.
ele faz? Ele lhe envia um recado e diz para ela: não penses. É muito forte esse recado. Não penses, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Você sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe o que está acontecendo aqui com essa frase? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Mardoqueu está lembrando a Esther a sua verdadeira identidade. Quem sabe ela já estava, por causa do convívio ali dentro do palácio, perdendo algumas características. Estão entendendo? Ele diz para ela: não penses, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ele está lembrando para ela, dizendo: você é uma judia, você também é uma das nossas, você é filha de Deus. Acorda, Deus tem um propósito, Deus está trabalhando. As coisas não acontecem por acaso. Acorda, Esther. Quem sabe? Se para um tempo como este, tu chegaste a este reino. Aí vem o confronto. Esther foi confrontada pela palavra de Mardoqueu. O objetivo era ela acordar para o verdadeiro propósito, a verdadeira missão, a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade. O confronto. O confronto. Às vezes nós somos confrontados com a palavra. A palavra de Deus existe, irmãos, não é para massagear o nosso ego. Você tem a gente fala porque é verdade. Mas não é para massagear o nosso ego. Hoje você vai receber uma bênção de Deus. Aleluia! Você é escolhido para ser cabeça. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus existe para nos confrontar. Não é para massagear. Olha o que Mardoqueu mandou dizer para Esther. Quem sabe? Porque se de tudo te calares, Deus, em outras palavras, Deus é Deus e Ele vai mandar socorro de outra maneira. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Em outras palavras, você não vai ter o privilégio de ser usada por Deus. Deus não vai poder escrever a história através de você. Porque Deus quer escrever a história através de nós. Eu preciso entender que esse determinado lugar que Deus me colocou, seja dentro de uma empresa, seja no meio da família, seja na área ministerial, esse lugar que Deus me colocou é com um propósito. E eu preciso influenciar. Às vezes nos frustramos, né? Porque nós achamos que não estamos influenciando como devíamos e nos frustramos com isso. Mas aqui a gente percebe o confronto. O confronto, ele nos traz de volta a realidade. A minha realidade. A minha realidade, ela pode ser dura, mas é a minha realidade. Eu preciso viver a minha realidade porque
Isso é um momento meu e de Deus. Cada um de nós aqui temos uma realidade. O confronto, ele nos conscientiza do nosso erro. Ele nos conscientiza do nosso pecado. Então o confronto é importante. A palavra de Deus, ela existe para nos confrontar. Porque a partir do momento do confronto, eu acordo. Eu me conscientizo. Eu me levanto. Você percebe que a partir daí, agora a gente vê uma outra mulher. Uma mulher consciente. A gente percebe agora uma mulher segura. A gente percebe agora uma mulher mais determinada. Parece que ela está sabendo agora quem ela é em Deus. Me parece que ela acordou, ela entendeu. E agora é ela que manda uma ordem para Mardoqueu. E ela manda que ele avise para todo o povo, para todo o seu povo, jejuar, orar, jejuar durante 3 dias. O texto não fala sobre oração, mas a gente já junta, né? Jejuar, orar. Quem ora, jejua, quem jejua, ora. Durante 3 dias sem comer, sem beber, jejuar, e por mim eu também vou jejuar com as minhas moças. Então agora você percebe que através do jejum, através da oração, a gente percebe uma outra coisa muito especial. Ela está blindando a sua identidade. Ela descobre o seu verdadeiro potencial. Ela descobre que ela pode sim fazer alguma coisa. Ela descobre que aquela identidade que Deus deu para ela seria para ser usada para ela influenciar. Ela começa a entender. E a atitude de Esther foi essa. Foi blindar a sua identidade. A mesma de Daniel, a mesma de Misael, Azarias e Ananias. Eles oravam, eles buscavam a Deus, eles se mantinham convictos dos seus conceitos, blindando a identidade. Então, quando nós descobrimos quem somos, nós nos potencializamos. Quem somos em Deus, né? Nós nos potencializamos. E essa descoberta também, da minha verdadeira identidade, ou essa reestrutura da minha verdadeira identidade, ela me dá ousadia. Olha o que essa mulher fez. Ela agora estava certa, estava convicta, né? Ela diz assim: orem, jejuem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei, e se perecer, pereci. Aleluia! Olha a ousadia, olha a coragem. Olha aí as palavras desta mulher. Quando descobrimos quem somos, nós não abrimos mão disso por nada. Eu vou entrar na presença do rei, e se perecer, pereci. E esta mulher se veste das suas vestes reais, quer dizer, ela agora se veste de autoridade. Você é autoridade. Sua identidade é de alguém de autoridade. O Senhor nos constituiu reis, sacerdotes. Ela se veste das suas vestes reais, isso representa autoridade, e ela entra na presença do rei, e Deus começa a dar a ela estratégias,
E ela começa a influenciar naquele lugar. E a essência da sua verdadeira identidade, o perfume de Cristo, estava na vida daquela mulher. E através dela, um povo foi liberto. Quando descobrimos nossa verdadeira identidade, a gente consegue vencer o medo, consegue vencer tudo. Então somos escolhidos de Deus. Meninos do louvor, venham aqui. Somos escolhidos de Deus. Deus havia escolhido aquela linda jovem. Talvez tão simples, tão humilde, lá no seu cantinho. Passava, talvez, né, não posso garantir isso. Talvez ela passasse várias vezes por aquele palácio, mas nunca se imaginou ali dentro. Nunca pensou que ali seria um lugar para ela. Mas foi ali dentro que Deus decidiu usá-la. Deus decidiu te usar em algum lugar e em alguma situação. Você precisa, sem medo, com coragem, com ousadia, crendo que Deus te escolheu, te capacitou e que Ele é contigo, começar a se levantar para influenciar. No mundo espiritual, a nossa identidade é a nossa essência. Nós não temos nenhum documento dizendo que somos cristãos. Tem? Porque não existe nenhum documento. A carteirinha de membro da igreja não quer dizer um documento. Não existe nenhum documento. Porque a verdadeira identidade é a essência de Cristo que está em nós. Nossa verdadeira identidade é quem somos. Jesus é o nosso modelo de personalidade e de caráter a ser seguido. Para repreender, para nós reaprendermos a andar não de conformidade com a vida mundana, mas aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Jesus é libertador. Jesus é restaurador. O que Esther fez? Ajudou o seu povo a resgatar a verdadeira identidade. O inimigo às vezes sopra coisas na nossa mente, dizendo: você é fraco, você não vai conseguir. E a nossa verdadeira identidade diz assim: o Senhor diz pra gente: você é forte, você vai conseguir, eu sou contigo. Queremos que você medite na letra desse cântico. Antes eu queria ensinar para vocês somente o coro. Quero que vocês repitam comigo, é bem conhecido. Diz assim: eu tenho uma missão. Repita comigo. Disso eu não abro mão. Aí os homens não vão dizer isso, né? Os homens dizem ser um homem, tá? Claro. Ser uma mulher vitoriosa. Quando nós entrarmos no coro, eu quero que você declare isso. Quando você estiver declarando isso, você está dizendo para os céus que você está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Quem verdadeiramente você é em Cristo. Eu tenho uma missão. Disso eu não abro mão, ser uma mulher vitoriosa. Vamos louvar a Deus com esse canto que eu ofereço para você, mulher. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Você é especial, não existe outra igual a você. Mulher, Deus te deu um coração quebrantado, adorador, cheio de amor. Não
diga que você não tem valor. Deus não errou. Deus não errou quando Ele te criou. Ah, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Aleluia. Ser uma mulher vitoriosa. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Do começo, mais uma vez, mulher. Mulher, você tem uma missão. Você é especial. Não existe outra igual a você. Mulher, Deus te deu um coração quebrantado, Adorador. Cheio de amor. cheio Não diga de que você não tem valor. Não diga que você não tem Deus valor. não erra. Aleluia. Deus não errou quando Ele te criou. Aleluia. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Olha só, nós vamos agora também declarar. Presta atenção que diz a letra desse hino. Oh, morte, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre o medo, vitoriosa sobre o medo. Oh, culpa, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor. Oh, morte, onde está tua vitória? Entregada foi a morte, a vitória do Senhor. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu queria que a gente declarasse, continua tocando. Primeiro é morte. Primeiro é eu quero que a gente declare, só um pouquinho, eu estou terminando. Mas eu quero que a gente declare isso. Primeiro é ó medo, onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre o medo. Vitoriosa sobre o medo. Depois, culpa, onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, né? Vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor. Vitoriosa sobre a dor. Ó morte, onde está a tua vitória? Cravada foi a morte, né? Na vitória do Senhor. Vamos dizer, primeiro é medo. Ó medo, onde está a tua vitória?
sobre o medo, vitoriosa sobre o medo. Ó culpa, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor. O monte, onde está tua vitória? Tragada toda a morte na vitória do Senhor. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Amém. Aleluia. Diga Senhor. Repita comigo, diga Senhor. Me ajude a blindar a minha verdadeira identidade. Diga Senhor. Me ajude a fortalecer a minha verdadeira identidade, sem perder a minha essência. Diga Senhor, eu quero ser influenciador, eu quero ser usada pelo Senhor em qualquer lugar que o Senhor me colocar. Diga Senhor, eu coloco a minha vida, o meu coração, o meu emocional, eu coloco diante do teu altar. Diga Senhor, eu creio no teu agir, eu creio que o Senhor está comigo e através do poder da tua palavra eu conseguirei, eu vencerei, eu conseguirei ser a mulher, ser o homem que Deus tem me feito. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória seja dada a